E aí, você vai acreditar no Lula? Você acredita nele quando ele disse que o governo dele não será um governo do PT, ou seja, não vai ser focado apenas no PT, mas em todos os brasileiros, em todas as forças políticas, com voz para todos, para que todos possam ser ouvidos? Você acredita nisso? Você acredita no senhor Henrique Meirelles, que afirmou também que o governo do Lula não vai ter um cheque em branco para trabalhar a economia? Você acredita nesse velho banqueiro esquerdista enrustido? Ou você acha que ele na verdade está apenas querendo passar pano, colocar panos quentes no fato de que o Lula não falou nada a respeito de sua possível política econômica caso ele seja eleito este ano, para o ano que vem, a partir do ano que vem, e isso está preocupando muita gente? Vamos dar uma olhada aqui nessas duas notícias que eu separei. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente com o meu trabalho, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. O Lula fez dia 24, segunda-feira agora, uma reunião, um evento de campanha aqui no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC, né? Olha só que ponto chegamos, uma universidade católica dando espaço para um bandido desses falar, né? Como é que são as coisas. Mas ele estava lá com toda a trupe reunida, todo esse mundo político aí que está orbitando ao redor do Lula, estava todo mundo lá. Soltei recentemente aqui, não sei que dia que eu vou fazer esse vídeo aqui, mas provavelmente já saiu antes deste um vídeo falando a respeito de como o establishment político estatal deseja o retorno do Lula ao poder. E é por isso que a gente está vendo todos esses indivíduos aí saindo do armário e declarando seu apoio ao Lula, né? Não só o Henrique Meirelles, já citado, tantos outros economistas, Pércio Arida, que ajudou a fazer o Plano Real, inclusive, mas também políticos das antigas, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, e também adversários do Lula no primeiro turno, como Ciro Gomes e a Simone Tebet, que saíram do armário total, né? Simone Tebet foi até nesse evento aqui para pedir voto pro Lula. Olha só que fim de carreira, olha que fundo do poço que esse pessoal chega. A que ponto eles são capazes de chegar para manter o próprio poder, para garantir uma boquinha aí no establishment político. Mas aí o Lula afirmou: nosso governo não será um governo do PT. É importante, você que é presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saber que nós precisamos fazer um governo além do PT. E ele diz aqui que muita gente que nunca foi do PT participou do governo dele e tudo mais, etc, etc. Pois bem, acredita nisso aí quem quiser, não é verdade? Quem quiser leva essa história a sério aí e acredita nessas mentiras do Lula. O Henrique Meirelles esteve no evento também e falou a respeito do tal cheque em branco do Lula, né? Falou: o Lula quer um cheque em branco? Não quer. É o Bolsonaro que estourou a parte fiscal, levou a inflação para a lua. Quando? Esse ano? Acho que o senhor Henrique Meirelles precisa abrir mais páginas de jornais mais novos, para ver como anda a economia este ano, né? Isso sim é querer cheque em branco, disse Meirelles. O Lula não, o cheque dele está assinado, ele já trabalhou, já realizou, já gerou emprego e renda. Pois é, senhor Henrique Meirelles, mas não é o Lula que quer o fim do teto de gastos? Ele falou isso, claramente, deixou claro para todo mundo que ele vai pedir o fim do teto de gastos. Isso não é querer um cheque em branco? Um cheque que o governo pode preencher com o valor que ele quiser porque não há um limite de gastos? Pode gastar quanto for? Isso é responsabilidade fiscal? Isso é cuidar bem das finanças do país, por acaso? É isso, senhor Henrique Meirelles, que o senhor considera ter um cheque preenchido com o valor previamente? Um governo responsável? E essa questão econômica do governo Lula é muito crucial, é muito importante. Por quê? Porque o Lula, de fato, não apresentou ao Brasil ainda a sua proposta econômica, não de forma clara. A gente pega uma coisinha aqui, outra ali, um detalhe ou outro, vai juntando as peças e formando mais ou menos o quebra-cabeça do plano econômico do governo Lula, de um possível governo Lula. E também basta a gente olhar para trás para tudo que ele fez para a gente ter uma ideia do que ele vai fazer novamente. Porém, nós podemos tomar dois exemplos aí para a gente se nortear a respeito do que o Lula vai fazer no possível mandato presidencial dele, caso ele vença as eleições, né? Ele vai agir de uma forma controlada ou vai chutar o pau da barraca? Eu acho muito mais provável ele chutar o pau da barraca mesmo, como os vizinhos latino-americanos de esquerda estão fazendo também. Ele vai partir para o tudo ou nada para tentar se manter no poder. Essa é a minha visão. Mas digamos que o senhor Henrique Meirelles esteja certo, esteja com a razão.
O que o Lula poderia fazer nessa história? Aí nós temos dois exemplos para analisar, né? O primeiro deles é do primeiro mandato do Lula. O segundo exemplo deles é do segundo mandato da Dilma. Se você se lembra lá atrás, no primeiro mandato do Lula, ele teve um governo assim muito próximo do que foi o FHC antes dele. Manteve o tripé macroeconômico, adotou boas políticas econômicas no país. O Henrique Meirelles estava junto com ele lá como presidente do Banco Central, se eu não me engano. Então ele fez um governo assim muito parecido com o governo do FHC, muito diferente do que qualquer um poderia esperar de um governo do PT. O começo do primeiro mandato do Lula foi assim bem tranquilo do ponto de vista econômico. A coisa degringolou totalmente, começou a degringolar a partir do segundo mandato especialmente, quando ele colocou lá o Guido Mantega no lugar do Antônio Palocci, se eu não me engano que era o ministro ainda dele, na época lá, teve os escândalos de corrupção e tudo mais, mas ele colocou o Guido Mantega e aí foi uma tragédia atrás da outra, né? Sendo que desde o começo do governo Lula ele já estava agindo por baixo dos panos para garantir o projeto de poder do PT, né? Eu tô falando aqui só do ponto de vista das políticas econômicas em linhas gerais. E o que aconteceu? O PT aceitou isso muito bem, a base do PT, né, o partido ali, aquele pessoal que dá suporte para o Lula? Não aceitaram muito bem, é claro que não. Alguns nomes fortes do PT saíram nessa época porque discordaram de algumas propostas econômicas do PT, inclusive reforma da Previdência na época do Lula. Você sabia disso? Pois é. Então, alguns nomes saíram, mas no geral o partido apoiou. Por quê? Porque o governo Lula era um governo novo, que estava começando ainda, não tinha força, não tinha se estabelecido ainda no cenário político. Então seria ruim para o partido bater de frente com o presidente, exigir mais socialismo dele, no momento em que o partido ainda estava se estabelecendo no poder. Então o partido aceitou isso aí. Já no segundo mandato da Dilma, a coisa foi diferente. Vocês sabem que na segunda campanha da Dilma, ela lançou mão de todos os artifícios para conseguir se reeleger. Então ela basicamente destruiu o país, o que sobrava da economia do país naquela época. Veja os gráficos da economia do Brasil 2014, 2015, 2016, você vai entender do que eu estou falando. Então ela fez tudo o que era possível para se eleger, arruinando o país nesse percurso, né? E assim que ela se reelegeu, ela viu, claro, a necessidade de colocar ordem na casa, porque o Brasil não ia aguentar continuar desse jeito. Então ela logo de cara tirou o Guido Mantega do Ministério da Economia e colocou o Joaquim Levy, que parece que foi indicação do próprio Henrique Meirelles, inclusive, né? E aí fizeram uma série de medidas econômicas altamente impopulares, diga-se de passagem, mas necessárias. Era, sim, o mínimo que poderia ser feito para evitar que o Brasil fosse arruinado. O que o partidão fez? Aí o PT já estava bem estabelecido no poder. Eles não aceitaram, fizeram pressão, Joaquim Levy caiu, no lugar dele entrou o Nelson Jobim, se eu não me engano. E aí foi desastre após desastre, o Brasil enfiou o pé na lama cada vez mais até o impeachment da Dilma acontecer. Então temos esses dois cenários. O primeiro, né, que mostra um Lula no início do seu governo e o PT reticente em ser contra medidas econômicas necessárias, e um governo Dilma com o PT já bem estabelecido, forte o suficiente para barrar essas medidas econômicas, fazer pressão no presidente ou na presidente para que o ministro da Economia mais centrado, mais ortodoxo, caia em favor de um mais comunista, mais socialista mesmo. Na sua opinião, qual seria a abordagem econômica do Lula no próximo governo? Como eu falei, eu acho que ele vai chutar o pau da barraca e fazer socialismo total. Por outro lado, se o Henrique Meirelles estiver correto nessa abordagem dele, de que o Lula vai ter a cabeça no lugar no ponto de vista econômico, como você acha que o PT, que a base socialista que está apoiando o Lula vai reagir nesse caso? Eles vão aceitar numa boa ou eles vão exigir, pressionar para que o Lula adote o socialismo totalmente? Então é aí que está, a gente não consegue garantir que o Lula, se caso, por acaso, ele queira começar com uma política econômica mais austera, mais centrada, ele vai conseguir manter isso, porque não dá para prever. O PT sempre puxa para o lado do socialismo, para o lado do comunismo, e os partidos de apoio do PT também. Diferente do que a gente viu com o Bolsonaro. O Bolsonaro começou de um jeito do ponto de vista econômico e manteve isso. O ministro dele é o mesmo, Paulo Guedes, até agora. Ele vai manter o Paulo Guedes. Então, o mercado já sabe, as pessoas já sabem para onde o governo vai apontar dali em diante, porque a coisa já está mais ou menos determinada. No caso do Lula, não. É uma caixinha de surpresas. E ao contrário do que o senhor Henrique Meirelles fala, é um cheque em branco, sim.
E aí nós vemos aqui esse outro ponto aqui, que é a respeito da Carta do Amanhã, que foi divulgada na quarta-feira, ou seja, ontem a Carta do Amanhã, que não é a carta de hoje, foi divulgada ontem, a Carta para o Amanhã, né, que é um aceno econômico aqui feito pelo PT, né, para dar uma aliviada, deixar o mercado mais calmo em relação a uma possível vitória do Lula, e também para acenar positivamente para os apoiadores do Lula desse setor econômico. Esses setores já estavam pressionando para que o PT fizesse uma demonstração dos seus interesses econômicos nessa história. Parece que esse documento foi redigido várias vezes, né? Tem várias versões do documento aqui e tal, até que chegaram no final aqui de um documento que foi feito não para trazer a verdade, para dizer o que o PT vai fazer de fato, mas para acalmar os ânimos dessa turma aqui. Então, tão necessário era acalmar os ânimos do mercado que eles fizeram essa carta aqui meio que no desespero, porque todo mundo sabe que não dá para se afirmar categoricamente como vai ser a parte econômica de um futuro governo Lula. Volto a dizer, para mim vai ser um desastre socialista total nos moldes da Argentina, nos moldes do Chile, nos moldes da Colômbia, exatamente como os amiguinhos do Lula estão fazendo atualmente. Mas aí, o que você acha? O que você espera no caso eventual de um possível governo Lula da parte econômica? O que você acha que ele vai fazer com o nosso país? Deixe aí nos comentários, colabore aí com o nosso debate, deixe o seu like neste vídeo também, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.